Vídeo rápido sobre Banco do Brasil, com código de negociação BBAS3, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 7.000% aos sócios, contra um retorno de apenas 493% do Ibovespa, principal índice brasileiro, trazendo para o mundo real um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia, se transformou hoje em R$70.700, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A temporada de balanços do primeiro trimestre já inicia agora a partir de amanhã. Quem dá o pontapé inicial é a Home e o Banco do Brasil tem data programada para o dia 8 de maio, daqui mais ou menos 3 semanas. Já anotem na agenda e considerem também se tornar membros do canal para ter acesso à metodologia completa, material utilizado, gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos e a estratégia de diversificação completa. Fazem alguns meses que a gente não fala sobre Banco do Brasil. Hoje a gente vai ver a visão do mercado, o que vem acontecendo com a empresa recentemente, muitas recomendações de compra. Hoje é Datacom para o split das ações. Vamos falar sobre dividendos, calcular preço teto, preço justo e no final do vídeo gerenciamento de risco mais importante para o investidor. De maneira bem rápida, bem dinâmica, abre aspas, o Itaú BBA reitera a compra para Banco do Brasil. Na avaliação deles, toda essa preocupação com a questão do agro ela é afastada por números muito fortes da empresa. O BBA ainda vê um ponto de entrada muito interessante por conta dos dividendos na casa de 10%. Abre aspas, o Itaú BBA vê um ponto de entrada em Banco do Brasil após uma recente fraqueza da companhia. Comentário rápido, essa queda a que ele se refere é uma queda muito marginal, isso não é um ponto de entrada, porém a linha de raciocínio quanto aos dividendos e os números da empresa, elas são muito válidas. E eles reiteram que o Banco do Brasil, inclusive, é top pick do setor bancário financeiro. E a parte interessante ela fica aqui, porque Banco do Brasil é uma boa compra. De acordo com o Itaú BBA, parte do desconto do valuation vem dos mercados que esperam que o ROI acabe diminuindo dos atuais 21%. E sim, essa é uma preocupação de mercado, comentário pessoal, essa é inclusive uma preocupação minha. No entanto, eles avaliam que o ano já deve conversar com força e o banco com 9,5 bilhões de reais em lucro. É um lucro muito em linha com os últimos resultados, porém ainda assim forte e um retorno sobre equity também forte para o Banco do Brasil. Quanto aos dividendos, eles ainda devem seguir atrativos. A gente fala de uma companhia que entrega 2 dígitos e com isso o banco performa como um dos 3 principais pagadores de proventos no Ibovespa, juntamente com o BB Seguridade. Ainda na linha de proventos e nessa mesma linha da taxa Selic, da qual eles citam no relatório, o Banco do Brasil hoje está em uma seleta lista das empresas que remuneram acima da taxa Selic. Quais são essas ações? E o porquê é importante ter um olhar um pouco mais atento para essa lista. Nós temos em primeiro lugar a Petrobras, com 31% de dividend yield atual, CSN Mineração, do qual a gente fez um vídeo ontem, a Gerdau, na 6ª posição Banco do Brasil, seguido pela CEMIG e Itaúsa, com 12 meses muito fortes, e Bradespar. Qual é o ponto de atenção que o investidor tem que ter aqui? Todas essas empresas são cíclicas. Das 10, apenas 3 são empresas sem um comportamento cíclico nos seus números. Qual que é o comentário rápido? Primeiro ponto, o dividend yield atual dos últimos 12 meses, ele tem apenas uma função, que é atrapalhar o investidor. Segundo ponto, leve em consideração que todas ou quase todas essas empresas, o pico delas foi em 2021, porém elas ainda estão próximas aos seus melhores momentos. Isso tende a não se repetir, porque estamos falando de empresas cíclicas. Banco do Brasil, CEMIG e Itaúsa são empresas ordinárias, muito mais confiáveis para remuneração. Nas palavras do presidente, Banco do Brasil deve continuar a distribuir dividendos. A empresa aparece na lista dos maiores pagadores de proventos do país, a gente já viu, e há pouco mais de um mês, o Conselho aprovou a distribuição de 45% de payout. Nas palavras do presidente, foi aprovado pelo Conselho de Administração, que tem 5 representantes do acionista majoritário, que é a União, portanto ela já foi aprovada e ela será
PVPA mantida, e apenas em 2023 o banco distribuiu 13,16% aos sócios, R$ 4,57 por ação em forma de proventos. Nós temos a Genial reiterando recomendação de compra. Banco do Brasil pode subir até 20%, diz o Bank of America. Operação bancária está com desconto excessivo. E essa alta de 20%, como eles mesmos dizem, eles acreditam que tem um desconto exacerbado na operação bancária. Eles vão trazer a questão da equivalência patrimonial, onde o justo seria acima de uma vez. Sobre a expectativa de resultados, eles projetam um lucro 7% maior para o ano fiscal fechado. A gente fala de 38,1 bilhões de reais. Já no caso do Santander, eles estão muito mais otimistas ainda. O Santander ele acredita que o banco pode disparar 50%. Não só isso, eles elevaram o preço-alvo da ação de R$ 75 para R$ 85. E quando a gente traz para o valor de negociação atual, implica em uma valorização de 51%. E a mesma situação, eles enxergam um desconto do valor de negociado em cima do valor patrimonial do banco. O Santander acredita algo em torno de 1,3 vezes. Abre aspas, o banco está atualmente negociando a um múltiplo PVPA de 0,84, abaixo do período 15-16. Aqui eles estão comparando com o cenário de crise, quando o ROI atingiu 7,5%, e nessa comparação, o atual está em 22%. Eu não concordo, eu acho uma comparação, primeiro por usar valor patrimonial na valoração de algo, segundo que se o retorno sobre equity lá atrás, em um período de crise, foi muito baixo e atípico, esse retorno sobre equity de 22% atual do Banco do Brasil também é atípico. Quem conhece o histórico do banco sabe disso. Então é uma comparação sem sentido. A justificativa numérica e métrica também não faz sentido. Todo ativo tem o seu motivo em cima de todas as métricas, em cima de todo o valor de negociação. Se ele é negociado a 0,8 vezes, é porque existe motivo para ele ser negociado a 0,8 vezes. Seria muito mais fácil a gente se ater aqui ao simples fato da gente recomendar o banco, gostar do banco como sócio, porque ele cresce o lucro ano após ano, ele cresce receita ano após ano e ele remunera muito bem o acionista. Preço sobre valor patrimonial por ação. Comparar um ótimo período com um período de recessão não faz o menor sentido. O investidor tem que ser sócio por outras causas, não essas. E hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, é data do desdobramento. Eu fiz apenas um vídeo, alguns meses atrás, sobre isso. Eu não explorei esse assunto, porque ele é um assunto extremamente batido e eu não vou fazer isso agora. Eu tenho apenas alguns comentários, algumas dicas, principalmente quanto à corretora, de alguém que já passou por algumas situações como essas. O Banco do Brasil ele vai fazer o split de hoje para amanhã, hoje é Datacom, e o capital social dele ele vai ser dividido nessa quantidade de ações ordinárias. Apenas dar um zoom aqui, 5,7 bi. Por que 5,7 bilhões? Porque a gente fala de algo em torno de 2,8 na data de hoje. Então isso vai splitar para amanhã, e amanhã a quantidade de papéis irá dobrar. No único vídeo que eu fiz sobre isso, expliquei o motivo deles fazerem isso. Empresas só fazem split acionário quando elas estão no melhor momento da cotação da ação. O próprio Banco do Brasil, eu já mostrei em gráfico, ele já fez split de ação lá atrás. O que vai alterar na sua relação com o Banco do Brasil? Absolutamente nada. O dividend yield atual permanece, mesmo com a quantidade de ações dobrando. Por que permanece? Porque se o banco distribuiu R$ 4,57 em 2023, digamos que ele vai distribuir a mesma coisa em 2024, ele vai passar a distribuir agora 2,2 por ação. Portanto, a quantidade de ações se altera, os proventos também alteram. O que não altera é o dividend yield e todas as outras métricas. Contabilmente, nada muda. Uma dica muito interessante que já aconteceu comigo há mais de uma década atrás, e você também pode estar sujeito a isso como sócio. Amanhã, na corretora de vocês, em um processo normal, entrem, vejam a carteira, entrem na sua participação do Banco do Brasil e dentro da quantidade de papéis que você vai passar a ter, porque ela vai ser alterada, observem também o seu custo médio de aquisição. E o seu custo médio de aquisição, ele também vai ter que ser alterado. Nesse caso, da mesma maneira que a cotação vai vir de 60 para 30, o seu custo médio de aquisição tem que seguir a mesma linha de raciocínio. Então verifiquem na corretora de vocês se isso já foi alterado, se vocês fazem controle manual, assim como eu, porque eu tenho muitos ativos e eu cuido de cada um deles por conta do IR e da Receita Federal. Modifiquem também o custo médio de aquisição de vocês para que vocês não tenham problema lá na frente na declaração de imposto de renda.
Banco do Brasil, que coberto por 12 casas ou 12 analistas, tem 9 recomendações de compra, 3 recomendações para neutra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, e no vídeo de hoje nós vamos apenas calcular preço-teto e preço justo da companhia. Comentários muito rápidos e porque eu sempre teço tantos elogios, com apenas um ponto de alerta, do qual eu vou falar ali no gerenciamento de risco, mas porque eu sempre trago muitos elogios para o banco por conta da remuneração. O banco tem um payout baixo, na casa de 40% a 45%, ainda assim entrega quase 7% historicamente de dividend yield, tem uma alta frequência nos pagamentos, portanto sem lacunas de pagamentos. Quando a gente olha no longo prazo, esses dividendos tendem a crescer. Preço-teto a gente tem diversas formas de fazer, médias dos últimos 3 anos, média dos últimos 5 anos, com a distribuição atual ou fazendo um preditivo futuro com base no crescimento ou queda de lucro da empresa. Eu vou me utilizar dos 4,57, dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo BARS em forma de remuneração. Nós teríamos um preço-teto de R$ 76 para a companhia. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 11,62, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 57,82, extraímos a raiz quadrada e nós teríamos um preço justo de R$ 123, mais de 100% acima do que a empresa é negociada hoje. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível, portanto falamos do Banco do Brasil, uma empresa do setor bancário e financeiro, e ela obtém nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas respectivamente. O Banco do Brasil é uma excelente empresa, é um excelente ativo, fundamentalmente ela é nota máxima. Porém, dentro dos pilares do Value Investing, nós temos excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. E nesse terceiro pilar, o Banco do Brasil peca. Por que ele peca? Porque ele está sujeito à mesma gestão. E tudo aquilo que acontece em todas as outras empresas, como Petrobras, como acontecia na Eletrobras, antes de virar uma nova corporation, e ele acaba sofrendo os efeitos e ele acaba caindo junto com toda empresa que está abaixo do Estado. Porém, fundamentalmente o banco, ele sempre foi e ele ainda é um dos melhores bancos do país e um dos melhores bancos do mundo. Gestão faz parte de gerenciamento de risco e agora apenas 2 pontos de alerta, que não são pontos negativos. Primeiro, toda essa questão do agro, que algumas casas trazem como algo preocupante e que algumas casas trazem que o Banco do Brasil vai superar. Porém, isso não é novo, isso já aconteceu lá atrás, por diversas vezes, e o banco sofre sim impacto quando a gente tem quebra de safra ou qualquer coisa que prejudique. O ponto é em que medida isso atinge o resultado do banco. A exposição ela é muito alta, porém na minha opinião, mesmo que isso machuque a companhia, vai ser muito de leve. O banco ele tem uma capacidade enorme para superar esse ponto, porém é um ponto de alerta. E mais um ponto de alerta é isso daqui. Ele, apesar desses múltiplos chamativos, vale lembrar que é uma rentabilidade altamente histórica e até atípica para um banco estatal como ele, e que ele está sendo negociado em suas máximas também históricas. Isso é um ponto negativo? Não, isso é mais um ponto de alerta. Alerta para quem? Para nós como sócios, mas principalmente para quem quer se tornar sócio na empresa. Tenha cautela, desenhe sua estratégia antes, como você vai fazer esse investimento, se vai ser todo de uma vez ou mensalmente, porque correções, elas sempre existiram em todos os períodos. E essa questão preço não significa que ela não é para ser uma investida. Muito pelo contrário, ela tem números excelentes. Porém, paciência e ir um pouquinho mais devagar não vai fazer mal algum no longo prazo. Falamos hoje do Banco do Brasil, uma ótima empresa com ótimos resultados recentes, vale sempre lembrar, mas uma coisa que não dá para negar é como a companhia vem remunerando o acionista, como ela vem remunerando os sócios. Ela tem um payout relativamente baixo, porém com excelente dividend yield e uma excelente frequência. É o melhor dos cenários para quem quer buscar uma carteira remunerada. Deixa no comentário se são sócios ou não, ou se pretendem ser sócios da companhia. Não se esqueçam da dica da corretora, vale muito a pena você
vocês olharem a partir de amanhã o seu custo médio de aquisição. Olhe a partir de amanhã o seu custo médio para que você não seja pego de surpresa ou receba relatórios errados na sua próxima declaração de imposto de renda. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!